O que esperar do David Ancelotti treinando o Botafogo? O Botafogo tomou uma decisão inesperada. A gente imaginava que o Botafogo poderia contratar outros treinadores para o cargo que foi retirado do Renato Paiva, mas eles fizeram agora essa aposta com o David Ancelotti, que é o filho do Carlo Ancelotti, até então treinador da seleção brasileira. Nos últimos dias, o pessoal comentou muito sobre essa aposta, que pode ser algo muito errado para o Botafogo, que teriam que apostar em um treinador e contratar um treinador que viesse a poder resolver os problemas do Botafogo e por aí vai. E fizeram, nesses últimos dias, uma avaliação sempre muito negativa em cima dessa situação da contratação do David Ancelotti para treinar o Botafogo. Eu vou para uma outra linha. Eu vou analisar aqui o que eu vejo que pode dar certo no trabalho dele no Botafogo. O Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. E aí, os torcedores botafoguenses, eu tenho vários amigos que são botafoguenses, tenho tios, meu padrasto é botafoguense, e muita gente comentou que o Botafogo foi covarde, que o time que o Renato Paiva montou contra o Palmeiras foi um time covarde, um time para poder se retrancar diante do Palmeiras. E aí, ficou aquele gostinho do tipo, pô, se a gente tivesse acertado na escalação, poderíamos ter ganhado do Palmeiras e seguido no Mundial de Clubes, coisa que acabou não acontecendo. E aí o Renato Paiva foi demitido, o Textor demitiu ele e acabou tendo toda essa mudança técnica no Botafogo. Analisando o que aconteceu no passado com o Botafogo tinha um time com jogadores que faziam a diferença de forma instantânea. Era só você ver o Thiago Almada com a bola nos pés e você via que ele era diferente. Você via o Luiz Henrique, você via que ele era diferente. Mas uma coisa que o botafoguense começou a gostar muito é de ver o time atacando sempre. Daquele time que ataca, aquele time que faz gols, aquele time ofensivo. E não um time retranqueiro. Até porque hoje o Botafogo tem investimento. E você não precisa montar em si um time retranqueiro quando você tem bala na agulha para poder contratar jogadores e montar um time com o DNA do seu clube, com aquilo que os torcedores querem que o time jogue. O que significa dizer que se o David Ancelotti quer ter sucesso no Botafogo, a primeira preocupação que ele deve ter, já que ele não tem uma carreira como treinador principal de um time, é entender que o clube e os torcedores, eles querem fazer gols, eles querem atacar, eles querem um time ofensivo, não quer um time covarde. O Textor quer um time ofensivo. Ele poderia manter o Renato Paiva depois da eliminação? Poderia. Por que ele não fez? Porque ele também não gostou da atitude e da estratégia dentro de campo. Ele quer algo diferente. Então a primeira coisa que o David Ancelotti tem que entender é o desejo do clube, o desejo dos torcedores. E ele vai para um clube que tem características únicas aqui no Brasil. Por exemplo, o Botafogo, ele tem o Lyon como um parceiro na Europa. Se um jogador ele é contratado para o Botafogo e tem a perspectiva de ir para a Europa e ir para o Lyon, ele sabe que em um ano de Botafogo, se ele fizer chover aqui no Brasil, aumenta-se as chances dele ser convocado para a seleção do país dele. Se ele for brasileiro, aumenta-se demais a chance de ir para a seleção brasileira, né? Se eu não me engano, o Botafogo ainda é o time que mais mandou jogadores para a seleção brasileira até hoje, né? É um time que trouxe dezenas de jogadores ao longo desses anos. Lá atrás, ainda mais, com aquele esquadrão que tinha dentro de campo, com Garrincha e por aí vai. O que significa dizer que o jogador que quer exposição, que quer ir para um clube que tem a ideia de você entregar o seu máximo e no próximo ano conseguir ir para a Europa novamente, é a melhor opção dentro do Brasil. Os torcedores do Botafogo são torcedores muito amorosos, até com jogadores que não são bons. Eu lembro, eu era pequeno, eu lembro que tinha torcedores
que chamavam o jogador Elkerson de Pelé-Elkerson. Ele não era craque. Ele fazia gol, mas não era craque. Elkerson não era craque. Por isso, ser chamado de Pelé-Elkerson, tem que amar demais o jogador que tá ali jogando no Botafogo. Então, o torcedor do Botafogo é um torcedor muito amoroso, é um torcedor que apoia demais. Quando o jogador vem para cá, ele recebe esse carinho, esse apoio dos torcedores do Botafogo. O que significa dizer que tudo que o David Ancelotti precisa entender sobre o Botafogo é o que o clube espera dele. Da ofensividade. Os jogadores, por si só, eles sabem muito bem que se fizerem por onde aqui no Brasil, que se fizerem por onde jogando pelo Botafogo, a exposição deles vai aumentar demais. A chance de ir para a Europa jogar no Lyon ou ser vendido e jogar em outro clube da Europa também é muito grande. Ou seja, todo mundo sai ganhando quando estão indo para o mesmo caminho. E aí, por que eu falo disso? Por exemplo, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele é um cara que ele entende perfeitamente o que é o Flamengo. Ele entende as nuances, as minúcias e cada detalhe do que é o jogo do Flamengo, aquilo que a torcida gosta de ver, aquilo que a torcida não gosta. Então existem detalhes que o Felipe Luiz respeita muito. Quer ver um exemplo? O torcedor flamenguista, ele é um torcedor emocional. O Flamengo precisa fazer pelo menos 1-0 antes dos primeiros 20 minutos do jogo. Antes dos 20 minutos de jogo, o Flamengo tem que fazer 1-0. O que o Felipe Luiz faz? Marcação, pressão logo no primeiro minuto do jogo. Até o minuto 20 o Flamengo vai lá, tenta fazer o gol, coisa e tal. Fez o gol, dá uma sossegada, segundo tempo volta com mais energia, depois daquela sossegada, porque é algo emocional. Se o jogo acaba 0-0 no primeiro por segundo tempo, vai pro intervalo, o torcedor do Flamengo já começa a ficar impaciente. E isso joga contra o time. Então o Felipe Luiz sabe que, opa, eu preciso fazer um gol no primeiro tempo, de preferência nos primeiros 20 minutos, para poder incendiar a torcida e fazer esse emocional ser a favor da gente. Onde eu quero chegar com isso na questão do Botafogo? O David Ancelotti tem que entender os detalhes do que é o Botafogo, daquilo que os torcedores querem, do que a diretoria quer, para que essa falta de experiência dele seja compensada a consenso daquilo que o torcedor e que o clube e que os jogadores querem. Se ele conseguir entender bem isso, ele vai ter um tempo que vai ser necessário para ele poder se provar dentro do Botafogo. E existem detalhes e nuances dele ser o filho do Ancelotti que pode também ajudar. Um exemplo, um jogador que está se destacando muito bem no Botafogo e que quer ir para a seleção brasileira pode simplesmente ser recomendado pelo filho e falar assim, pai, ó, tá jogando muita bola aqui. O Carlo Ancelotti, no almoço em família, no churrasco, fala assim, filho, aquele atacante do Botafogo, o que você acha dele? Poxa, tá jogando muita bola, se dedica em campo, ele consegue fazer isso, esse movimento aqui, ele consegue fazer esse tipo de estratégia dentro de campo. É um jogador que pode ir para a seleção brasileira. Isso no churrasco. O David conversando com o Carlo, o pai conversando com o filho. E talvez jogadores do Botafogo pode ter uma proximidade a mais com a seleção justamente por causa dessa nuance do futebol, de ser pai e filho, um no Botafogo e outro na seleção brasileira. Ou seja, se eu sou jogador do Botafogo, sou brasileiro e quero ir para a seleção brasileira, eu vou dar 10 vezes mais energia dentro de campo. Tentar buscar o máximo de resultado nos treinamentos dentro de campo. Porque se caso vier a pergunta do pai, do Ancelotti pai, perguntando por mim, a recomendação pode ser muito boa vindo do filho e a chance de ir para a seleção brasileira também é muito grande. Você acha que os jogadores do Botafogo não estão pensando nisso, por exemplo? É também uma nuance que precisa ser analisada. E aí é aquilo. É dar tempo para o cara trabalhar. Treinadores que não têm essa experiência dentro de campo precisa desse tempo para poder se provar dentro do clube. E como ele não foi criado no Botafogo, a gente tem que ver o que vai acontecer. Ver o que vai acontecer. Porque existem testes que foram feitos, por exemplo, no Flamengo com o Domenech, que é o auxiliar do Guardiola. O Flamengo ganhava de 5-0 ou perdia de 5-0. Era um time muito instável com o Domenech. Com o Felipe Luiz funcionou. É um técnico completo, apesar de ser muito novo na profissão. E agora vamos ver o que vai acontecer
com o Botafogo de David Ancelotti. E você, o que você acha que vai acontecer com o Botafogo? Será que o Botafogo vai ter sucesso com o David Ancelotti? Comenta aqui embaixo.